O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, chegou Jesus a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta de meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber? Tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu? Como também seus filhos e seus animais? Respondeu Jesus: todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe der, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e não tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram nesse monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: sou eu que estou falando contigo. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí por 2 dias, e muitos creram nele por causa da sua palavra, e disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, mas nós ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos, irmãs, queridas mulheres em especial, nós estamos encerrando hoje o acampamento da cura da alma feminina, o acampamento para as mulheres.
O evangelho de hoje é muito importante. Eu acabei escolhendo ali na última hora a versão mais breve do evangelho, mas existiu uma versão mais longa que fala justamente daquele diálogo que ela teve com Jesus, né? Jesus disse para ela: vai chamar o seu marido. Ela disse: Senhor, eu não tenho marido. Jesus disse: olha, é verdade, você não tem. Você teve 5. O que você tem agora não é seu, né? Então 6 maridos. Então é importante a gente ter isso em mente, porque eu vou falar sobre isso. E depois Jesus foi dizendo: olha, você veio aqui para pegar água. É importante a água, só que a água que eu te der vai ser uma água viva que você não vai precisar mais vir aqui buscar água, né? Era uma metáfora para dizer que Jesus sacia a sede mais profunda do coração de toda pessoa, em especial de toda mulher. Eu vou conduzir a homilia hoje a partir de duas frentes. Primeiro eu vou falar sobre o evangelho, sobre o que isso quer dizer, e depois eu vou aprofundar sobre a realidade da mulher, se possível trazer alguns exemplos de mulheres bíblicas também. Então os assuntos vão ser intercalados, preste atenção para você entender o raciocínio do padre. Olha só, em primeiro lugar, a Sagrada Escritura como um todo revela que a mulher tem um papel essencial no plano de Deus. Desde Gênesis até Apocalipse, todos os livros da Bíblia, você encontra mulheres protagonistas, o que se fala pouco. Quem fala que a Bíblia é um livro patriarcal precisa estudar mais. Eu tenho aqui no mínimo 15 exemplos de mulheres que foram protagonistas em momentos dificílimos. Haja vista que o pecado entrou no mundo através de uma mulher, Eva. A salvação entrou no mundo através de uma mulher, Maria, que disse sim ao plano de Deus para gerar Jesus. Então, se mulher não tem protagonismo na Bíblia, o que é ruim começou com vocês, o que é bom começou com vocês. Isso mostra que Deus não brinca com a mulher, Ele leva a sério, não é? Então, eu quero começar dizendo uma frase de São João Paulo II, um pensamento, que está na sua carta chamada Mulieris Dignitatem, número 1, sobre a dignidade da mulher. São João Paulo II dizia: a dignidade e a vocação da mulher encontram sua plena luz em Cristo. Ou seja, ela só vai ser digna de verdade, encontrar sua dignidade, saciar a sede da sua alma. Ela só vai verdadeiramente preencher a sede mais profunda do seu coração se ela estiver em Cristo. Em Cristo, mergulhada em Cristo, o divino esposo, como esse evangelho de hoje nos diz. E veja bem, Santo Ambrósio dizia que onde há fé, ali está a igreja. E muitas vezes, na grande maioria, a fé aparece primeiro nas mulheres. Lá no século V, Santo Ambrósio reconhecendo isso, doutor da igreja, na Expositio Evangelii número 2. Então muitas vezes a fé aparece primeiro em vocês. Por quê? Porque vocês têm um papel muito principal na história da salvação. Mas veja bem, existe um princípio no mundo espiritual. Uma coisa que é muito preciosa para Deus é uma coisa que é muito atacada pelo demônio. A família é extremamente preciosa para Deus. A família é extremamente atacada pelo demônio, pelas ideologias, pela música, pelo cinema. A castidade, a pureza é extremamente preciosa para Deus e é extremamente atacada pelo mal. A mulher, no plano da salvação, é extremamente preciosa para Deus. Tem um papel singular, como eu já disse, o pecado entrou no mundo por Eva, a salvação entrou no mundo por Maria. Santo Irineu de Leão dizia que a obediência de Maria desfez o nó da desobediência de Eva, mas as duas foram protagonistas, não foram coadjuvantes. Elas estavam em cena, protagonizando o destino ali da salvação ou da perdição. A mulher é muito preciosa para Deus. Gente, por exemplo, se fala da conversão do imperador Constantino, né? Até o século IV, se você falasse que você era cristão, você virava comida de leão. Você era decapitado em praça pública. Os cristãos eram queimados nas ruas de Roma para servir de vela, para iluminar o caminho do povo na rua. Só que no século IV, o imperador Constantino se converteu. Mas não foi o imperador Constantino que se converteu. Foi Santa Helena, a mãe dele. E Santa Helena começou, né, na cabeça do pobre. Quando uma mulher põe uma coisa na cabeça, né, homens? E começa a falar para você: eu quero uma geladeira, eu quero uma geladeira, eu quero uma geladeira, eu quero uma geladeira. A hora que você vê, você comprou geladeira, lava a louça, só para você poder assistir o jogo do Corinthians em paz, né? Não é verdade?
Então Santa Helena, brincadeiras à parte, começou a falar com seu filho: filho, eu me converti ao cristianismo, Jesus é o Deus verdadeiro. Porque na Roma Antiga eles tinham vários deuses. O Deus da prosperidade, o Deus do sexo, o Deus da guerra, o Deus das plantações. E Constantino falou: então tá bom, eu vou para uma batalha muito dura. E antes de ir para essa batalha ele teve um sonho. Que se ele colocasse, eu vou dizer com as minhas palavras, né, não foi precisamente assim, mas eu não vou me estender tanto. Ele teve um sonho que se ele colocasse o sinal da cruz, né, no escudo, na armadura dos soldados, ele venceria. E a mãe dele intercedendo por ele. Por que ele teve o sonho? Porque a mãe estava rezando. E o Espírito Santo trabalhando. E ele fez isso e venceu essa batalha. E a partir disso, convencido pela mãe, por esse sinal de Deus, ele se tornou cristão e declarou que o cristianismo era a religião do Império Romano. Então, parou a perseguição. De perseguidos, começamos a ser exaltados. Mas isso por causa de uma mulher. E tantas coisas, né? Quantas vezes os reis tomavam decisão, vai ver quem estava por trás. A esposa, é a mãe. Então vocês têm uma autoridade que Deus lhes deu. E aqui não é brincadeira dizer que é mandona ou que não é isso. É que Deus, porque a mulher é mãe, ela tem uma conexão, a maternidade o nutrir, dá uma autoridade emocional e espiritual, né? Então, como vocês são muito preciosas, o demônio as ataca muito, e tem atacado, desconstruindo a feminilidade, com as ideologias, com o feminismo, sem princípios, sem lógica. A mulher tem se implodido, querendo ser totalmente igual ao homem. Mulher, você não é igual ao homem, não vai ser, e não tem problema nisso, e o homem não é igual à mulher. Deus nos criou diferente, cada um tem a sua dignidade, a sua missão. Sabe, é que nem na Ucrânia, né, que tinha muita feminista, muita. Aí começou a guerra, as mulheres, direitos iguais. Aí os homens começaram a ir para a guerra, eles falaram: não, então, já que direitos iguais, vamos combater com a gente. Não, ué, mas direito igual, né? Claro que a dignidade, o salário tem que ser igual, óbvio. Mas lá era muita ideologia, né? Muito ocidentalizado na época, do jeito, do ponto de vista negativo, com ideologias ocidentais, né? Então, na hora que pediu para a mulher combater na frente, ela: não, isso é coisa de homem. Mas agora é coisa de homem, né? É que nem se você pegar estatisticamente, quem trabalha nessas perfurações de petróleo, quem trabalha em certos tipos de trabalho difícil, são os homens que têm o seu lugar e a mulher tem o seu lugar. Só que as mulheres têm sido atacadas. Por quê? Porque você, como você é mais conectada, filha, com Deus, a mulher, como disse o próprio Santo Ambrósio no século V, a fé muitas vezes começa primeiro nas mulheres. Eu só sou padre, vou ser honesto, por causa da oração da minha mãe, por causa do exemplo das mulheres que rezaram por mim. Meu pai também é um grande homem, mas no sentido da fé foi a minha mãe. Eu era para estar morto, já contei meu testemunho várias vezes pela Canção Nova, viciado em droga, em cocaína, em maconha, coma por causa de droga, expulso de escola por causa de droga, mas a minha mãe sempre rezou por mim. Então Deus deu a vocês uma conexão com Ele. Só que muitas vezes o dom carrega um preço, né? Por exemplo, um grande artista que é muito sensível, tem aquela sensibilidade, ele também é uma pessoa difícil, ele também é uma pessoa que entra em crise, ele é uma pessoa que pode ter uma depressão, porque todo dom vem também com uma cruz. Tem também um outro lado da moeda. Então você tem uma sensibilidade maior, uma conexão com Deus, só que isso às vezes também te deixa vulnerável. Isso também muitas vezes pode te deixar vulnerável. E é aí que o inimigo ataca. Por quê? Porque essa vulnerabilidade, eu não vou nem dizer nem vulnerabilidade, aliás, eu vou dizer vulnerabilidade porque isso tem fundamento também, né? Do ponto de vista psicofísico, tem fundamento emocional também, não é? O demônio te ataca justamente aí, porque você tem essa sede profunda de Deus, que é uma sede de Deus. Por quê? Porque a sua alma foi feita para estar muito mergulhada nele, porque você tem uma autoridade espiritual sobre o mundo. Então o demônio te ataca. Então muitas mulheres, eu escrevi isso no meu livro A Cura da Alma Feminina, elas carregam feridas afetivas profundas, porque por elas terem essa maior sensibilidade, elas se ferem mais, elas se entregam mais, elas se comprometem mais, na grande maioria das vezes. E isso, gente, é estatística, não é achismo. Eu coloquei no meu livro A Cura da Alma Feminina. Então as mulheres, elas carregam mais feridas afetivas, elas muitas vezes trazem essas feridas da rejeição, das histórias mal resolvidas. Quanto mal faz para uma mulher, né?
as perguntas sem resposta, a expectativa frustrada, né? A solidão interior, as feridas afetivas em geral, né? Essa sede profunda, sede de amor verdadeiro. Toda mulher tem sede de amor verdadeiro. Toda mulher tem sede de ser vista. E é uma coisa bonita isso. Foi Deus que colocou. Sabe por quê? Sabe por que, mulher, Deus colocou em você essa sede de ser vista, percebida? Porque Ele te vê. Porque Ele te percebe. Porque Ele te ama. Ele colocou essa sede em você para que com essa sede você o busque. Santo Agostinho dizia lá no século IV que Deus tem sede que nós tenhamos sede dele. Então Deus colocou em você essa sede, filha, de ser vista. Porque, você já viu, eu tenho uma sobrinha, sou tio e padrinho dela. Fiz o batizado e fui padrinho ao mesmo tempo. Ela tem 4 anos, muito bonitinha, muito linda, como qualquer menininha, né? Eu acho lindas as menininhas. E uma menininha, ela gosta de fazer as coisas que o tio ou o pai brinca, veja, esteja junto, dê atenção. Ela parece que está buscando isso, inconscientemente às vezes, né? E por que Deus colocou isso em você, mulher? Porque Ele é esse pai e você é a menininha dele brincando. Que Ele quer ver todo dia, que Ele quer acolher todo dia, que Ele quer abraçar todo dia, que Ele quer valorizar todo dia. Mas aí começa o problema, porque muitas vezes você, com essa sede de ser vista, percebida, valorizada, busca saciar essa sede no lugar errado. Com a sensualidade, mostrando demais o seu corpo. Você quer ser vista e às vezes você mostra partes do seu corpo, não é nem por maldade maliciosa, mas porque você quer ser vista pela sua carência. Só que daí o que você atrai? Eu vou dizer para você, eu sou padre, mas sou homem, bem homem, graças a Deus. Quando você posta uma foto de biquíni mostrando tudo, você não vai atrair ninguém que te valorize pelas suas virtudes, que te respeite, que te ame, que queira te levar a sério. Na cabeça do homem, desculpa ser sincero, viu? Eu sou padre, mas eu vou ser bem humano aqui agora. Quando a gente vê uma foto de uma mulher assim, a gente interpreta como se fosse um pedaço de carne. Opa, um pedaço de carne. Muitos gostam de picanha, outros de contrafilé, né? É um pedacinho de carne. E aí você tem essa sede de ser vista, então você vai se mostrando. Só que você tem que aprender a se desnudar. Olha o verbo que eu estou usando. Não diante da sua rede social. Quantas meninas mostrando o corpo na rede social? Gente, você tem que aprender a se desnudar diante daquele que te criou e que te ama, que pode te curar profundamente, que quer te ver, te valorizar, te olhar e cuidar de você. E você sabe, é muito triste, mas eu estou terminando o meu mestrado em comunicação. Então eu estudo bastante essas dinâmicas do algoritmo, de exposição em rede social. E você sabe o que o algoritmo das redes sociais hoje mais entrega os vídeos? 2 coisas. Isso é estatística. Eu estou fazendo minha tese de mestrado, então eu estou lendo vários artigos científicos. O que o algoritmo da internet mais entrega, ou seja, o que ele mais vai mostrar o vídeo, é se tiver 2 coisas. Primeira, sensualidade. Segunda, polêmica. Infelizmente. É a estratégia do sucesso. Aí esses dias atrás, eu estudo fora, então vira e mexe eu tenho que estar em contato, né, com a língua. E eu vi uma professora de inglês ensinando uma construção verbal bem difícil. Ela estava com um shortinho assim, bem curtinho, e mostrando tantas partes que não deviam mostrar, mas tanto, que eu acho que se ela tivesse sem nada, quem estava vendo o vídeo veria menos, porque não ia acentuar tanto, né? Eu falei, gente, é um vídeo de inglês. Eu não estava num site, era um vídeo em inglês, a construção verbal, e a bendita é boa, professora. Mas o que? Estão dizendo para ela, alguém que está gravando os vídeos para ela está dizendo, ó, mostra o seu corpo. Aí o seu vídeo vai ter acesso. Faz com uma roupa bem curta. Você percebeu as mulheres hoje que elas estão ensinando exercício na academia? Elas mostram o exercício com a perna bem aberta. Assim, para quê? É justamente para mostrar sensualmente, atrair os bestas, que somos nós, muitas vezes homens, que não buscamos a virtude da continência, do autocontrole, da oração, e acabamos caindo como presa. Então a sensualidade ela é disseminada, e ela é valorizada, ela é recompensada. Por quê? Porque essas mulheres estão ganhando com isso na rede social. Quanto mais elas mostram o corpo, mais elas ganham. Você está entendendo como que as meninas estão crescendo hoje? A sensualidade. Por quê? Porque essa vontade de ser vista, o demônio usa isso, que Deus colocou para você buscá-lo e ser vista por Ele.
ser amada por Ele. O demônio coloca isso de maneira distorcida para você se expor de maneira negativa e criar esse ciclo da impureza que faz esse mundo ser cada vez mais depravado. Me perdoe, quantas meninas adolescentes hoje, que como diz na gíria dos adolescentes hoje, elas trabalham no job. Sabe o que é o job? É a prostituição. E fazendo vídeos. Não, ser prostituta não é tão ruim. Às vezes a gente sai com um homem bonito, a gente ganha dinheiro. Estão fazendo vídeo, é só você ver na internet, é o nosso mundo. Como eu estou estudando isso, a gente estuda esses fenômenos, né? E outras vendendo pack. Sabe o que é o pack? A menina de 15 anos que faz um book nua e faz lá o OnlyFans do Facebook. A pessoa, o amiguinho da escola, paga lá R$60 por mês para ver a foto dela, pelada. Isso está acontecendo talvez na sua casa, você não sabe. Com a sua neta, você não sabe. Com a sua filha, você não sabe. Ai, pá, não, isso é real, é o concreto. Hoje, está acontecendo. Então o demônio usa algo que é bom. Porque essa sede de ser vista que você tem é linda. Mais uma vez eu digo, o seu pai colocou em você. Porque ele quer te ver. Todos os dias ele quer te ver, ele quer te pegar no colo e dizer, você é preciosa, minha princesa, minha filha. Então, a mulher tem essa sede de ser vista. E ela tem essa sede de ser valorizada. Não é? Eu sei que para nós homens é difícil, né? Porque a cabeça do homem, mulher, tipo assim, se eu estou morando com você até agora, faz 20 anos e não estou com a vizinha, é sinal que eu te amo. Por que eu tenho que ficar falando toda hora? Seu cabelo está bonito, sua unha está bonita, você fez o cabelo, você colocou brinco. A gente pensa assim, desculpa a nossa miséria, eu estou confessando publicamente. Estou mentindo, meninos? Porque na cabeça do homem é mais ou menos assim, mas você não fala que me ama. Mas eu não estou na sua casa, mulher, eu não estou com a vizinha, eu estou aqui, me deixa quieto. Né? Mas você tem uma sede de ser valorizado. E nós homens temos que melhorar, não estou falando que a gente está certo não. Né? Sobretudo você que é casado, eu sou padre, ainda me salvo. Você que é casado. E outra coisa, não só com a sua esposa você tem que melhorar, você tem que melhorar com a sua filha também. Você tem que fazer a sua filha ser vista por você, ser valorizada por você. Então você tem essa sede, são sedes como a da samaritana, sedes bonitas. Só que essa sede bonita, se o demônio coloca no lugar errado. Gente, uma coisa boa, usada de maneira errada, se torna uma coisa má. Vamos supor que tem um foco de incêndio enorme. E você chega com você já viu aquela mangueira de pressão dos bombeiros? Aquela bem profissional mesmo, que se usa mais na cidade grande? Você sabia que se você jogar aquilo lá com toda a pressão na cara de uma criança, você mata? Pode matar. Porque é muita pressão. Imagina, você tem um incêndio, chega aqui para apagar o incêndio e não vê um bebezinho lá, mata o menino. Algo bom que era para apagar o incêndio, matou uma pessoa. Então, ou seja, algo que Deus colocou em você de lindo, precisa ser bem direcionado. E você precisa entender que existe um vazio dentro de você que ninguém, escuta o que eu estou te falando, filha, homem nenhum no mundo é capaz de preencher. Posso contar uma coisa para você? Eu não posso entrar em confissão, mas eu posso entrar em direção espiritual, sem citar nomes e casos. Eu vou ser bem sincero, eu tenho quase 15 anos de padre, então eu já consegui, com 15 anos você consegue perceber algumas coisas. Depois de 10, 12 anos de casado, quase todas, eu não quero generalizar, mas quase todas as mulheres que eu já atendi, depois dos 15, 12 anos de casado, falam, ai padre, não sei, está faltando alguma coisa. Meu marido não me dá atenção, ou ele não elogia, ou ele elogia demais, ou ele é muito permissivo, ou ele é muito bravo, ou ele limpa muito a casa, ou ele não suja tudo. Eu sei que tem as transformações hormonais, tem a menopausa, mas eu percebo uma insatisfação. Ah, padre, eu estou toda noite com dor de cabeça, não vejo graça. Não vou entrar mais em detalhe, tem criança assistindo, você está me entendendo? É uma insatisfação coletiva. E nós como padres, como nós não estamos casados com uma mulher, nós estamos vendo os casais, a gente consegue fazer uma síntese, né? E você sabe qual é a leitura que eu faço disso? Sabe o nome dessa carência, dessa insatisfação? Sede de Deus. Porque homem nenhum, vai chegar uma hora que o seu marido, ele nunca vai ser bom o bastante para as suas expectativas. Não é porque você é chata não, tá? Talvez um pouquinho em alguns momentos, mas não é porque você seja uma mulher difícil, não. É porque Deus colocou uma sede profunda. Porque uma vez que a mulher é chamada a uma intimidade profunda com Deus, Deus colocou uma sede profunda na mulher,
de estar com Ele, uma sede profunda de amor. Imagina, se Deus não tivesse colocado na gente a fome, uma vez que o nosso corpo precisa de proteína, de carboidrato, de sais, minerais, de vitaminas para viver. Se Deus não colocasse em você a fome, você morreria. Então por isso que Deus colocou em você a fome, porque Ele quer que você coma. Por isso que Deus colocou em você, filha, a sede dessa valorização, desse amor, para que você, com esse buraco dentro de você, que homem nenhum, pessoa nenhuma, filho nenhum é capaz de preencher, para que você corra para Deus e viva um relacionamento profundo com Ele. O teu marido nunca vai ser o bastante para você. E eu digo para você, tempos atrás atendi na direção espiritual uma mulher com um marido saradão, tipo o seu aí, ó. Tá vendo? Sarado, bonitão. O cara chegou assim, né? Ela, você não acha ele bonito? Eu falei, mas minha filha, o que você quer? Uma reclama porque o marido é grande, outra porque é baixo, outra porque é careca, outra porque é gordo, outra porque é magro. Sinceramente, desculpa, gente, não é preconceito, é observação pastoral. Há uma insatisfação. Mas com o tempo eu fui entendendo. Por que tem essa insatisfação? Porque Deus colocou. Porque quando Deus coloca um buraco demais, grande dentro de alguém, é porque Ele quer preencher demais. Como eu te disse, Deus deu. Tem gente que tem fome. Mas eu vou ser sincero. Uma pessoa, eu tenho 1,94 m, pezinho 46. Uma pessoa de 1,50 m, naturalmente, vai ter menos fome que eu. Naturalmente. Por quê? Porque eu preciso de mais alimento para segurar o meu corpo. Então, se Deus me colocasse pouco alimento, pouca fome, eu morreria. Então, Deus colocou muita sede em você, porque Ele quer te dar muito amor. Ele quer te ver muito, Ele quer te preencher muito, Ele quer um relacionamento íntimo com você, todos os dias. É que nem a paixão, é que nem o mecanismo da sexualidade. Por que os homens são tão instintivos e vocês mulheres precisam nos ajudar com o que vocês vestem, como vocês postam os seus vídeos? Nós somos instintivos, eu nunca neguei isso, é uma luta para mim como padre, para quem é casado. Nós somos instintivos, nós gostamos das mulheres, achamos elas atraentes. Por quê? Porque se não fosse o instinto sexual que Deus colocou no homem, não teria preservação da espécie. Sobretudo lá atrás, quando aparecia um tigre dentro de sabre e comia toda a tribo. Então o homem, ele tinha esse instinto o quê? Para engravidar as mulheres, a mulher, e ter filho, porque senão morreria a espécie. Então o instinto sexual não é ruim, Deus colocou por uma finalidade. Só que vem o diabo e desvirtua. O que Deus criou bom, o diabo é especialista em perverter. Então você tem essa sede de amor verdadeiro. Você tem a sede de ser vista. Você tem a sede de ser valorizada, perdão. Você tem a sede de sentido. E oxalá você encontre um marido que seja bastante para você o que você precisa, mas muitas vezes você não vai encontrar. E não tem problema nisso. Eu te dou um conselho, se você encontrar um homem que é muito parecido com você, cuidado. Às vezes ele se apaixona pelo seu irmão, né? Eu conheci uma pessoa uma vez que encontrou o namorado dos sonhos. Ele fala de cozinha comigo, ele me entende. Depois de um tempo estava namorando um amigo dela. Pô, o homem, ou ele é diferente de você, ou tem um problema, né? Você está entendendo? Então, ele não me ouve. Eu vou ser sincero, para nós homens, talvez a gente não sabe o que fazer. Não sei mesmo. Eu não estou bem. O que você tem? Não sei. Você não sabe, minha filha, o que eu vou falar? E às vezes a mulher pergunta, você está bem? Estou. E ela quer que você fale mais coisas. Não, eu já estou bem, eu não quero falar mais. Né? Para nós é diferente. Mas tudo bem, a gente vai melhorar. Vamos nos esforçar, irmãos. Que não é que você vai morrer assim. Mas, filha, entenda. A mulher precisa ter uma forte espiritualidade. A mulher precisa ter uma forte vida de oração. Senão, minha filha, essas suas tendências vão ficar todas desordenadas. Você está entendendo? E você vai buscar saciar essa sede no lugar errado. Na aprovação dos outros. Na busca de uma aparência extremamente perfeita, na doença, na exposição do seu corpo, em vícios emocionais, em distrações, em relacionamentos errados. Então Deus hoje disse para a samaritana, e está dizendo para você, se você conhecesse o dom de Deus, se você conhecesse quem te pede de beber, você pediria e Ele te daria uma água viva. Ou seja, Ele saciaria essa sede para sempre.
esse vazio para sempre. Olha, talvez faltou para você a aprovação do seu pai. A figura masculina, eu escrevi isso no livro A Cura da Alma Feminina, ela é essencial para a construção da autoestima de base da mulher, que é formada geralmente entre 0 e 4 anos, 5 anos. Talvez faltou o seu pai. A presença de um homem afetivamente ativo, talvez ele era muito permissivo, ou mandado pela sua mãe, ou muito grosso, ou adúltero, ou trabalhador, ou trabalhava muito e ficava fora de casa, ou você não teve o seu pai. Mas Jesus está te dizendo, se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Ou seja, o que eu tenho para te dar, é o que vai fazer você ser plena, purificada, vai dar sentido para a sua vida. Agora veja bem, vamos entrar um pouco na história dessa mulher samaritana, que ela tem muito a ver comigo e com você, sobretudo com você, mulher. A mulher samaritana, gente, em primeiro lugar, a Samaria e os judeus. Você conhece a história da Samaria? Quem aqui sabe por que os judeus odiavam os samaritanos? Levanta a mão. Pode ser sincero, se não sabe está perdoado. Poucas pessoas, não tem problema, eu já vi que o meu trabalho vai ser mais difícil do que eu imaginei. Veja bem, lá no livro de 1 Reis, capítulo 12, versículo 20, diz que depois do reinado de Salomão, o seu filho Roboão não foi muito sábio, e por causa disso, o reino do norte, que é o reino de Israel, que tinha 9 tribos, que eram 12 tribos de Israel, certo? O reino do norte, que tinha 9 tribos, se separou do reino do sul, que é o reino de Judá, onde está Jerusalém. E aí o rei do norte falou assim, se o meu povo aqui do norte, todo ano for em peregrinação para Jerusalém, para o santuário lá de Jerusalém, ele vai começar adorar lá em Jerusalém, vai se voltar para o rei de Judá, vai me matar, e o rei de Judá vai dominar novamente o reino do norte. Então o que ele fez? Ele se misturou com os povos pagãos, e começou a construir imagens de ídolos, templos aos deuses pagãos. Então o povo daquela região do norte, onde é a Samaria, misturou a adoração ao Deus vivo com a adoração a outros deuses. Só que isso, que era um pecado gravíssimo diante de Deus, presta atenção que agora eu entrei na segunda parte da reflexão, você precisa entender o contexto do Evangelho. Isso era um pecado gravíssimo diante de Deus, e Deus foi alertando através dos profetas, não façam isso. Deus foi alertando através dos profetas, se voltem para mim. Deus foi alertando através dos profetas, larguem a idolatria. Mas o povo não fez. O que aconteceu? Anos 700 a.C., veio o rei da Assíria, né? No norte, ali onde hoje está a Turquia, a Síria, um pouco do Afeganistão, que era o grande império da época. Diz que um dos impérios mais sangrentos que já existiram. Eles inventaram aquela morte por empalação, né? Colocava a pessoa na lança, a pessoa ia afundando assim na lança, era horrível. Eles invadiram o reino do norte, pegaram os principais do povo de Israel, da Samaria ali ao norte, levaram como exilados para a Síria, deixaram ali um pouco de pessoas só de Israel, os mais pobres, os doentes. Isso está escrito lá em 2 Reis, capítulo 17, do versículo 24 ao 33, não precisa abrir, estou só citando. E aí o rei da Síria, ele mandou outros 5 povos morarem naquela região de Israel. Então o povo judeu que ficou ali, israelita, né, que é do norte, ele se misturou com aqueles outros 5 povos. Quem eram? Os babilônios, os cutos, os avas, os ramates e os Sefarvaim. Então esses 5 povos tinham seus 5 deuses, e se misturaram com esse povo ali de Israel, onde é a Samaria. Então eles deixaram de ser judeus de raça pura, começaram a casar com esse povo, o que era proibido na lei, né? Começaram a adorar os deuses desse povo. E veja bem, cada uma desses países trouxe o seu deus. Então eles misturaram. Por exemplo, a Babilônia tinha uma deusa chamada Babel, né? Ou Sukkot Benot. Qual que era essa deusa? Era a deusa que cuidava da sexualidade, da prostituição sagrada, a deusa da prostituição. Depois o povo de Cuta, o deus Nergal, que era um anjo destruidor, né? Que era o demônio que operava na murmuração, no julgamento, na fofoca. Depois o deus lá de Ermate, que era chamado Azima, era a deusa, na verdade, uma deusa que operava no ocultismo, na adivinhação, na feitiçaria, né?
Depois o povo de Ava trouxe o deus chamado Nibase Tartak, que era o deus da incredulidade, do questionamento, do fechamento a Deus, influenciado ali pela filosofia grega. E o último povo, Sepharvaim, tinha um deus chamado Anameleque, que era o deus da riqueza e da pobreza, né? Daí, esse deus da riqueza e da pobreza. Então o povo da Samaria, eles misturaram, eles acreditavam em Deus e mais nesses 5 deuses. Então veja bem, o que Jesus disse para ela? Eu pulei a parte do evangelho, mas eu retomei e estou retomando novamente. Eu já citei e estou retomando novamente. Jesus disse, você teve 5 maridos, o que você tem agora não é seu. Muitos padres espirituais, santos ao longo da história, têm 2 possibilidades de interpretação disso. Uma é que de fato ela teve 5 maridos, estava com o 6º que não era dela. E outra, que Jesus estava falando dos 5 demônios, dos 5 deuses que eles tinham, esses que eu acabei de falar. Você teve 5. E o que você tem agora, que é o Deus de Israel, não é seu, não te pertence, porque você não é fiel a Ele. 5 deuses, 5 demônios, 5 divindades pagãs. Você teve 5 maridos. E agora, o que você tem, o Deus de Israel, não é seu. Porque você não adora, você não é fiel, você não coloca em primeiro lugar. E você sabe que a palavra para marido, no aramaico e hebraico antigo, era a palavra Baal, que é a mesma palavra Baal, né, do deus pagão Baal, que significava marido, dono, ou também o deus pagão. Então, é como se Jesus estivesse falando, você já teve 5 Baals, o 6º não é teu. Então, agora, você buscou em tantos abraços, em tantas coisas, agora eu, Deus verdadeiro, sou o 7º, 5 deuses pagãos, o Deus de Israel, que ela não aceitou, que não pertencia, e o 7º. 7 na Bíblia é o número da perfeição, da plenitude. Então Jesus está dizendo, eu sou o 7º esposo. Eu sou o que você precisa. Eu sou o que vai saciar de verdade a sede do seu coração. E como, em outras palavras, Jesus estava dizendo para ela, você tem que sofrer o divórcio, viver o divórcio com esses outros maridos. O divórcio com o Deus Sukkot e Benote, com a pornografia, com a sensualidade. Divórcio com a pornografia e com a sensualidade. Depois com o Deus Nergal, o divórcio com a murmuração, com a fofoca, com levantar o falso testemunho. Quantas mulheres, me perdoem, na fofoca, na murmuração. Você tem que viver o divórcio com Deus, a deusa Ázima, que é da adivinhação, da feitiçaria, do horóscopo, do invocação de espíritos, que é pecado grave. Não ir nesses lugares, não receber essas coisas. Você tem que viver o divórcio com o Deus Nibal, que é da incredulidade. Você tem que viver o divórcio com o Deus Tartak, que é das trevas, da corrupção. Esses 5 maridos, esses 5 deuses, sabe? Então Jesus está dizendo para ela, você precisa viver o divórcio com eles. Viver o divórcio com eles, para você receber o 7º marido, que sou eu. Você está entendendo como é profundo isso aqui? Qual o divórcio que você precisa viver hoje para aceitar a mulher na sua vida, o verdadeiro esposo, o santo esposo? Diz o Evangelho que depois que Jesus se revelou a ela como profeta, disse para ela que ia dar uma água que ia saciar a sede para sempre. O Evangelho diz que ela deixou o cântaro. O que é o cântaro? É aquele objeto de pegar água, né? Que enchia com água. Diz que ela deixou um cântaro no chão. E os padres do período patrístico, tanto Agostinho como Orígenes, também Crisóstomo, eles interpretam que esse cântaro foi o divórcio, representava o divórcio dela. Jesus sentou com ela à beira do poço. E esse cântaro no chão representava tudo que ela estava deixando para trás. A vida velha, a idolatria, o ocultismo, a impureza, a fofoca. Todos esses 5 deuses que eu falei aqui que representam cada uma dessas coisas. Então eu te pergunto, qual é o cântaro que você tem que deixar para trás hoje? Qual é o cântaro? O cântaro da busca excessiva de uma aparência perfeita, do reconhecimento, da aprovação, o cântaro das expectativas humanas, da busca de afeto passageiro, o cântaro da amargura. Me perdoe, eu sei que talvez você sofreu, mas quantas mulheres amargas, pelo sofrimento, sim, eu entendo, a sua vida não é fácil, mas o Senhor está dizendo, deixa
esse cântaro no chão, para eu te saciar com a água viva. Você não precisa, Jesus disse, você não precisa mais pegar água ali. Deixa eu te saciar. Você está entendendo? Eu sou esse homem que te faltava. O que você buscou, em tantas coisas, só eu posso te dar. Amém? Você acredita nisso, que Ele pode saciar a sede profunda do seu coração? Sim ou não? Então vamos aplaudir o Senhor, que já está realizando isso. Então veja bem, eu prometi, estou cumprindo. Fiz as 2 abordagens do Evangelho. E agora, como nós estamos no acampamento das mulheres, eu quero trazer algumas mulheres da Bíblia que enfatizam virtudes fantásticas, mulher, que você precisa ter. E pelo amor de Deus, me anota, presta atenção, porque eu vou ser sincero, a maioria dos que estão aqui, talvez até irmãos da comunidade, não, os irmãos da comunidade têm mais contato com a Bíblia, óbvio, mas a maioria dos que estão aqui, eu tenho a infeliz certeza que talvez não ouviram falar de pelo menos 40% dessas mulheres que eu vou falar aqui. Infelizmente. Porque como eu disse, a Bíblia não é um livro machista, gente. A Bíblia traz a cultura de um tempo, obviamente. Mas as mulheres têm protagonismo. A primeira que eu vou falar, todo mundo com certeza conhece. Eva. Conhece Eva? Sim ou não? Eva, apesar da gente ficar muito com o lado errado, né? O lado negativo do que aconteceu, porque, claro, ela abriu... Deixa um pouco de água aqui para mim, por gentileza. Ela abriu as brechas para o pecado original, obviamente. Mas Eva, na tradição cristã patrística, ela representa a dignidade da mulher, não é? Porque Deus criou Eva com um carinho muito peculiar. Ela é a mãe de todos os povos, ela representa a dignidade da mulher, e ela representa a origem da vida humana, e ela representa o amor e o cuidado de Deus. Você já viu que tem aquele ditado que o artista, antes de fazer a principal obra de arte, ele faz o rascunho e joga fora, né? E depois... Por isso que o homem foi feito primeiro, né? O pessoal brinca, para depois fazer a mulher. Né? O Padre Léo, muito engraçado, dizia que ele caprichou na mulher, colocou nela airbag duplo, né? O homem não tem, etc. Então, nós vemos, a mulher, você não percebe, mas você é muito graciosa, né? Nada mais bonito, no meu ponto de vista, do que uma mulher feminina, que sabe que é mulher e que gosta de expressar sua feminilidade. Então, Eva, ela representa a maternidade que toda mulher recebeu. E diziam os padres da igreja, quando eu falo padres da igreja, eu estou sempre falando do período patrístico, né? Os 8 primeiros séculos da igreja, onde os principais doutores da igreja sistematizaram, né? Criaram a doutrina católica em tudo que a gente crê, né? Claro, depois, no século XI, Santo Tomás também, mas em especial, esses 8 primeiros séculos são muito importantes. Eles diziam que Eva representa a maternidade de cada mulher e que as mulheres, cada mulher só vai ser feliz se for mãe. Padre, mas eu sou estéril. Padre, mas eu sou freira. Ei, espera. Quem disse que os padres e a igreja e São João Crisóstomo, por exemplo, estava falando só de maternidade biológica? Claro que maternidade biológica só você pode gerar, né, filha? E é um dom a mulher que se abre à vida. Mas a mulher foi feita para influenciar. Eu escrevi isso no livro A Cura da Alma Feminina. Vocês têm o dom de influenciar. Então, a maternidade significa o gerar vida, o influenciar para o bem, biologicamente, gerando um filho, ou espiritualmente, ou relacionalmente. Quantas famílias que têm uma tia que talvez não casou, não pôde ter filho, mas que às vezes ajuda ali a mãe mais velha, cuida dos sobrinhos, é uma bênção, né? Naquilo que faz. Existem mistérios, tem pessoas que têm a graça de conceber e tem outras pessoas que não têm. Tem pessoas que se casam e tem pessoas que por outras circunstâncias não se casam. Mas aonde você estiver, seja casada, seja freira, seja solteira, seja esperando José, Deus quer que você gere vida, que você seja mãe. Ishá, eles chamaram em hebraico Eva, né? A mãe de todos os viventes, né? Adão era Ish e Eva Ishá. A mãe de todos os viventes. Então a maternidade, para você se realizar como mulher, naquilo que Deus te criou para ser, você precisa ser mãe. E se entregar na maternidade biológica, que eu quero falar com as mães que têm crianças pequenas. Eu sei o quanto que é difícil, né? Eu sei o quanto que é exigente. Mas minha filha, o maior dom que Deus te deu é a sua maternidade. Invista, doe-se.
Deus se alegra muito quando uma mãe se doa, sabe? Aí, tá vendo? A criança já está chorando, ó. Não é fácil para ninguém, né? Só que acabou a missa, eu vou embora. Ela vai ouvir o choro a noite inteira depois, outra hora, né? Mas Deus se alegra muito com a mãe que se entrega, né? Eu vejo, esses dias eu contei numa homilia aqui, eu fico admirado, aliás, perdão. Eu vou de férias, às vezes fico com a minha irmã lá. Minha irmã ama quando o tio chega, que ela descansa e soca o sobrinho no tio. E eu fico feliz, eu gosto de brincar com eles, né? Também. Mas quanto que uma mãe tem que repetir, né? Eu vejo minha irmã falando, vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho, vai tomar banho. Mastiga a comida direito. Come verdura. Gente, um dia eu contei, ela falou 8 vezes. E eu pensei, será que a minha irmã é chata? Não, não é chata. Se não falar, o menino não faz. A menina é mais, sabe? Cada um tem um temperamento, né? Cada filho é um universo. Repete, gente, como tem que repetir? Aí eu fiquei com ele um dia, eu vi que eu também me tornei repetidor, porque é o jeito da madeira, como diz o ditado, né? Então é um investimento de tempo, é um investimento de energia, mas Deus se alegra tanto, filha, quando você se entrega para educar bem o seu filho, quando você ensina o seu filho a rezar, o marido também, óbvio, mas hoje o acampamento é para as mulheres, eu vou falar com relação às mulheres. Deus se alegra demais, a sua entrega, às vezes que você acorda à noite, às vezes que você, sabe, dá o seu melhor para educar, para formar, e Deus também sabe as dores do seu coração, quando na adolescência, o seu filho, sabe, talvez te decepciona, você descobre um pecado, você descobre um erro, Deus também sente essa dor com você. Então se entregue na sua maternidade, mas também, você que por algum motivo não pode ter filho, não se entristeça. Seja mãe aonde Deus te colocar, floresça onde Deus te plantar. Eu não tenho filhos biológicos, mas eu consigo influenciar como sacerdote, gerar vida, paternidade espiritual. E você também, aonde você estiver, seja mãe. Olhando para Eva, a gente vê a dignidade da mulher e a origem do ser humano, a maternidade que Deus implantou em cada coração feminino. Segunda mulher, Sara, esposa de Abraão. Qual é a virtude de Sara que a gente aprende? A fé. Hebreus 11:11. Pela fé, Sara recebeu o poder de conceber uma vida na velhice. Sara era estéril. Naquela época, ser estéril era um grande fardo, era visto como uma maldição. Mas ela foi uma mulher de fé, uma mulher que influenciou também com a fé. Teve as suas crises? Teve as suas crises. Teve os seus retrocessos? Teve. Mas ela foi a mãe da promessa. Teve o filho Isaac, de onde veio os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, de onde vieram as 12 tribos de Israel, de onde veio Davi, de onde veio Jesus, de onde viemos todos nós, cristãos. Então, a mulher de fé, ela muda o destino de uma família. A mulher de fé, ela expulsa demônios da sua casa, sem fazer um exorcismo. A mulher de fé tapa brecha para o mal. Sabe, eu vejo, na minha família, eu estava perdido e levando todo mundo meio perdido, mas eu era o pior. Mas com a oração da minha mãe e a volta minha para a igreja, todo mundo voltou. Então eu vou dizer para você, talvez você está numa família, filha, que as coisas são difíceis. Seu marido é difícil, é mundano, mas seja uma mulher de fé como Sara, a esposa de Abraão. Seja a mulher da promessa, que crê na promessa de Deus, que crê contra toda a esperança. Terceira mulher, Miriam. Quem sabe quem é Miriam? Vai ganhar um chocolate, que o seminarista vai dar, claro, no meu nome. Quem sabe quem é Miriam? Fala. Ah, ganhou um chocolate. Ó, meninos, depois vocês podem mandar para ela, tá? O chocolate. Pega o endereço. Miriam é a irmã de Moisés. E o que Miriam, essa mulher abençoada, representa na Bíblia? Ela também teve as suas quedas, teve os seus momentos ruins? Teve. Mas quem aqui já participou da vigília de Páscoa? Levanta a mão. Você não participou da vigília de Páscoa? Cara de pau. Você não é católico? A missa de sábado, aleluia. Levanta a mão, pronto. Quem não foi, ó, vai confessar, tem que ir. Importante, é o tríduo pascal. Você lembra aquele salmo que a gente canta, depois da narrativa da passagem do povo pelo Mar Vermelho, a pé enxuto? Deus abriu o mar, o povo fugindo do faraó do Egito, atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, e depois teve um cântico. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória, precipitou no Mar Vermelho o cavalo e o cavaleiro. É um salmo lindo, é uma oração linda. Quem que escreveu? Miriam, a irmã de Moisés. Então ela é conhecida na Bíblia, isso aqui eu estou falando das imagens, né? Porque os teólogos ao longo dos séculos, os santos, eles foram entendendo o que cada mulher dessa representa, as virtudes delas. Miriam é a mulher do louvor, ela representa o louvor a Deus, o reconhecimento de Deus. Uma mulher que louva,
ela é um escudo para a sua casa. Uma mulher que não reclama, que não murmura. O que é o contrário do louvor, gente? A reclamação, a murmuração, a negatividade, a amargura. A mulher que vive dentro da sua casa, ou no seu contexto, reclamando, amargurada, falando mal, ela traz maldição para a sua casa. Ela abre brecha para o mal. Esses dias eu fui numa família que um menino novo, numa paróquia complicadíssima, com um monte de padres que deram problema na paróquia, um tinha saído do ministério sacerdotal, envolvido até com coisas assim ruins, escandalosas, e o menino falou, eu quero ser padre. E todos os padres que iam lá ficavam admirados, que naquela paróquia tivesse um menino que amava tanto o sacerdócio. Aí perguntaram para ele um dia, mas por que você quer ser padre? Você tem numa paróquia tão complicada, né? Você está numa paróquia tão complicada? Ele disse assim, eu nunca ouvi meu pai e minha mãe na mesa falando mal do padre, da igreja ou da comunidade, né? De uma comunidade, nunca. Eles só falaram coisas boas. E eu me apaixonei pela igreja, mesmo tendo essa paróquia difícil, porque minha mãe, sobretudo, ela não ficava falando mal do padre na minha casa. Você fica falando mal do papa na sua casa? Fica falando mal do padre para sua casa? Você fica falando mal da sua comunidade na sua casa, do seu grupo de oração? Você está desevangelizando o seu filho. Depois do seu filho cresce um ateu, pagão, com ódio da igreja, e a culpa vai ser sua. Seja Miriam, uma mulher de louvor na sua casa. Uma mulher o que é o louvor? É reconhecer a ação de Deus. O murmurador reconhece a ação do demônio, reconhece o que está ruim. O homem e a mulher de louvor reconhecem a ação de Deus, porque por mais que tenham desgraças, me perdoe o termo, e problemas na sua família, no mundo, na igreja, na sua comunidade, Deus continua agindo. Repita com isso, depois do padre isso, por gentileza. Por mais que existam problemas na minha família, na igreja, no mundo, na minha comunidade, na minha vida, Deus continua agindo. E eu escolho olhar para a ação de Deus, para o que Ele está fazendo, e não para o que está faltando. Então veja bem, toda mulher é chamada a ser Miriam, a ser uma mulher de louvor. Olha, São João Crisóstomo dizia sobre Miriam, Orígenes, perdão, depois que o inimigo é submerso nas águas, a igreja tomou o tamborim e cantou o cântico das vitórias, conduzido por essa mulher chamada Miriam. Você precisa, minha filha, o mundo está caindo, você precisa ser na sua casa aquela que pega o tamborim, ó. Porque naquela época eles tinham um tamborim, né? E que começa, vamos louvar a Deus. Ai, padre, mas eu estou vendo os problemas. Filho, tá vendo os problemas não te faz maduro, te faz um murmurador. Porque ver os problemas os santos também viam, mas eles escolhiam louvar a Deus. Ver os problemas, os homens e mulheres de Deus sempre viram, mas eles escolheram olhar para o que Deus estava fazendo. A gente vai ficando muito sabido, né? Eu sei demais, eu sou muito inteligente. Não. Seja Miriam na sua casa. Amém? Então, quantas mulheres nós vimos até agora? Qual é o nome delas? Pode falar em português mesmo, eu não estou ouvindo. Quarta mulher, Débora. Quem aqui conhece que é Débora? Mais um chocolate que o seminarista vai dar. Levanta a mão quem é Débora, que sabe quem é Débora. Tem uma criancinha levantando a mão ali, eu acho que ele está brincando. Ninguém vai levantar a mão para Débora? Ah, mas foi juíza do tribunal? Como é que é isso? Não, obrigado, eu vou explicar, estou brincando. Débora, ela foi juíza, profetisa e líder do povo. Porque depois que o povo voltou do Egito, gente, que eles se estabeleceram em Israel, eles não tinham rei e eles não tinham sempre profeta. Então é chamada a época dos juízes, que está lá nos livros de Juízes no Antigo Testamento, e tanto também em Samuel e Reis fala um pouquinho da época dos juízes. Então era assim, o juiz conduzia o povo para o bem, o juiz morria, o povo se perdia na idolatria. E tinha uma época na qual o juiz, que era homem, estava envolvido com idolatria, com medo de enfrentar o inimigo, e Deus levantou essa mulher chamada Débora. E sobre a guia de Débora, Israel viveu 40 anos de paz. Ela representa as virtudes da coragem, da autoridade espiritual, do discernimento. Ela inspirou o exército a confiar em Deus, porque o exército de Israel sabia que tinha um inimigo marchando, por exemplo, com 50 mil homens, e eles tinham 5 mil homens.
Mas Deus tinha revelado para Débora, estou trazendo com as minhas palavras, que Deus daria vitória, ou seja, que os anjos também combateriam pelo povo. Mas o exército queria debandar. Débora foi à frente e falou: não, me sigam, nós vamos enfrentar e vamos vencer. E ela liderou o povo e o povo venceu. Então Deus quer que você seja Débora, uma mulher de autoridade espiritual, que dirige a sua família para o caminho certo. E eu digo para você, você tem autoridade espiritual. Para onde você dançar, a música que você dançar, o seu marido dança. Se você começar a reclamar e falar mal de tudo, ele vai te seguir. Então você precisa ser Débora, enfrentar as batalhas contra o inimigo, contra o mal, contra as ideologias. Quinta mulher, Ruth. Quem conhece a história de Ruth? Só uma pessoa. Ruth, gente, era uma pagã, né, que se casou com um judeu. O seu filho morreu, seu sogro morreu, seu cunhado morreu, eram 2 irmãos. A esposa do outro irmão foi embora depois que ficou viúva, voltou para o seu povo, que era pagão, que adorava outros deuses. Só que Ruth, mesmo sendo pagã de outra região, não adorava o Deus vivo, mas tinha casado com um judeu. Ela ficou viúva, a sogra ficou viúva, e a sogra disse: pode voltar para sua casa, você não tem mais homem, não tem mais nada aqui comigo. Ela disse não, uma das frases mais lindas da Bíblia, 1,16, livro de Ruth: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ou seja, a senhora é uma idosa, eu fiz um compromisso com seu filho, ele morreu, mas eu quero honrar, não vou deixar a senhora sozinha. Porque uma idosa atravessando todo aquele deserto que ela tinha que atravessar para voltar para Belém, eles eram de Belém, ia morrer. Não, teu povo será o meu povo, teu Deus será o meu Deus. E ela se tornou uma mulher fervorosa de oração. Depois um parente, né, dela, que era um parente do marido falecido, pôde redimi-la e casar com ela, um homem muito rico chamado Boaz, né? Deus a abençoou. Então ela representa, gente, ela é uma mulher pagã que está na genealogia de Cristo. Ela está na geração que precede Cristo. Ela representa a virtude da fidelidade, né? Ela foi fiel ao compromisso com o marido dela, mesmo depois que ele morreu. Ela foi fiel com o Deus que ela tinha experimentado através da fé do marido dela. Ela foi fiel ao amor familiar. Ela teve confiança em Deus. Então, mulher, Deus te chama a ser Ruth, a ser fiel na sua casa. Fiel como educadora, fiel como esposa, fiel como mulher de Deus, fiel a Deus em primeiro lugar, a sua vida de oração. Eu sei que você tem muita coisa para fazer, mas gente, só não reza e só não faz as coisas quem não se organiza. Eu sei que é difícil com crianças, mas se você se organizar, se Deus for uma prioridade para você, você vai arranjar um jeito de rezar, nem que seja 15 minutos dentro do banheiro, senão seu filho não te deixa quieto. Mas seja fiel. Sexta mulher, Ana, mãe do profeta Samuel. Lá em 1 Samuel, capítulos 1 e 2, nós vimos que Ana era estéril. Naquela época os homens tinham mais de uma esposa. E as outras esposas, né, que tinham lá também casadas com seu marido, começaram a tirar sarro dela. Eu dei 8 filhos para o seu marido, para o nosso esposo, né? Você não pode dar filho nenhum, você é menos. Ela se sentia muito inferiorizada, mas ela foi rezar no templo, intercedeu, clamou, e Deus deu a ela a graça de engravidar um dos maiores profetas, que é o profeta Samuel, que ungiu o rei Davi, que ungiu o rei Saul, depois do rei Davi. Então, para nós, Ana, a virtude que ela evoca é a virtude da oração profunda, da perseverança. Mulher, Deus te chama a ser uma intercessora. Toda mulher tem na sua alma um dom da intercessão. É bíblico. Depois nós vamos chegar em Esther. Em Esther vai se evidenciar muito mais isso. Deus chama você a ser uma intercessora e a rezar pelas causas impossíveis, a dar a resposta da fé, não do desânimo. Prosseguindo a própria mulher, próxima mulher, porque o tempo é curto. Essa daqui eu acho que pouca gente vai saber. Essa vai merecer um chocolate mesmo. 1 Samuel 25, Abigail. Quem sabe a história de Abigail? Quem é Abigail? As crianças não podem, as crianças estão levantando as mãos. Não tem problema, o padre diz quem é Abigail. Você se lembra que lá em 1 Reis, Samuel 25, Davi estava acampado com seus homens, perseguido por Saul, e eles eram homens de guerra, com o exército ali. E ele pediu para um rapaz que tinha uma fazenda ali: olha assim, a gente trabalha para você aqui por uns dias e você nos dá um pouco de comida e de água e a gente guarda o seu rebanho, porque naquela época muita gente roubava os rebanhos, né? Matava os carneiros do outro para comer.
E esse homem foi tão, grosso, bruto, disse: eu não vou te dar nada, vocês vão embora daqui. Só que o outro estava com um exército, gente, parado, homens sanguinários. Então, na lei da época, por isso Davi teria o direito de ir lá e matar o homem, matar toda a família dele. Naquela época a lei era diferente. Então Abigail era a esposa desse homem insolente, burro, orgulhoso, rico, mas prepotente. Diz 1 Samuel 25 que ela se perfumou, devia ser uma mulher muito bonita, se perfumou, arrumou bem o seu cabelo, foi até Davi. Davi já estava marchando para destruir e matar toda a família dela. Ela se inclinou diante de Davi, falou assim para Davi: Davi, meu marido é um cavalo. Ela foi sincera: meu marido é um burro. Por favor, não leve em conta o que ele falou. Eu trouxe aqui para você tantas medidas de farinha, tantos pães, perdoa a nossa família. E eles foram poupados de uma morte certa, de serem trucidados. Porque o Antigo Testamento é diferente. Então veja bem, essa mulher, ela evoca a virtude da inteligência espiritual, da pacificação, da diplomacia. Mulher, você é chamada a ser Abigail na sua casa. Você é chamada a ser a pacificadora, não aquela que bota fogo. Você, minha filha, é chamada a apagar o fogo com água, não com gasolina. Porque tem gente que é assim, o incêndio já começou, vai lá e joga gasolina em cima. Você é chamada, filha, a ser pacificadora, a ser Abigail, a ter essa inteligência para gerir conflito, né? Por quê? Ai, padre, é muito fardo só para as mulheres. Como eu disse, o acampamento dos homens é daqui 2 semanas, eu vou falar com eles, hoje eu estou falando com vocês. Não é fardo. Se Deus te pede, é porque Ele já te deu esse dom, essa possibilidade de alguma forma. Talvez a sua história te marcou, mas você precisa descobrir a Abigail dentro de você. Depois Esther, gente. Esther capítulo 4, 16 diz, capítulo 4 como um todo, o rei tinha tido um decreto real, através de um príncipe que odiava Israel, que o rei, que era esposo de Israel, tinha assinado, decretado com seu anel para matar todo o povo judeu. E ela foi interceder com seu marido. Só que naquela época, se ela chegasse diante do marido, sem permissão, ela podia ser condenada à morte. Era diferente. E ela jejuou por 2 noites, rezou, falou com ele, fez um banquete, pediu para ele não matar o povo dela. E ele não sabia que ela era judia, porque eles foram deportados, né? Cresceram como exilados ali na Babilônia. E ele disse para ela: mas meu amor, eu já assinei, eu não posso reverter. Só que daí ela fez outra refeição para ele, outras coisas mais que não vem ao caso. Aí, no outro dia ele falou: eu não posso reverter o decreto que eu fiz dos judeus serem exterminados. Só que daí ele fez outro decreto: quem matar o judeu vai ser morto. Ou seja, um decreto falava que era para exterminar o judeu, e outro que falava que quem matasse o judeu ia ser assassinado. Então ficou elas por elas. A intercessão dessa mulher salvou o povo dela. Seja uma Esther na sua casa. Depois temos Judite, né, que derrotou o general Holofernes sozinha, numa época que o general israelense estava com medo, fugiu, se corrompeu. Ela representa a virtude da coragem, da confiança, do zelo pelas pessoas. E Maria, mãe de Jesus, o exemplo dos exemplos. Maria evoca a virtude da obediência perfeita, da fé absoluta, da humildade total, da disponibilidade profunda, da maternidade espiritual. Ela é a nova Eva, ela é a arca da aliança que gerou, né, o novo Moisés. Ela é a mãe da igreja, ela é o modelo supremo da virtude cristã. Vamos aplaudir Nossa Senhora mais uma vez? Pode aplaudir com toda a força do seu coração. Mais forte. Não tem como acabar uma homilia dessa sem falar de Maria. Maria é o seu modelo, mulher. Não é Eva. Maria com a sua pureza. É tão bonito uma mulher pura, modesta. Quando nós homens vemos uma mulher modesta, composta, a gente se sente atraído não só pela parte do corpo que ela vai mostrar, ou poderia estar mostrando, a gente se sente atraído pelo coração, pela virtude, a gente quer conhecer a pessoa, não é? Uma mulher pura, uma mulher modesta, uma mulher sábia, uma mulher que tem essa obediência a Deus. Nada é mais lindo do que uma mulher obediente a Deus, do que uma mulher orante, do que uma mulher disposta a ser o que Deus quer, né? E aqui tem mais mulheres que eu poderia falar de Maria Madalena, só de Maria Madalena, não, de Maria, só de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, eu poderia fazer essa homilia inteira e seria pouco.
mas eu não vou, né, me exceder, porque acho que você já entendeu. Também poderia falar de Maria Madalena, de Priscila, esposa de Áquila, né? Tem outras mulheres importantes, as santas, mas eu acho que aqui deu para você entender. Eu percorri a história da salvação até chegar em Nossa Senhora, com mulheres centrais, né? E mulheres muito importantes. Vamos ficar em pé? Eu quero convidar, filha, você que está aqui, as meninas vão nos ajudar cantando, afinal, hoje é o Dia das Mulheres. Mas antes dessa canção que elas vão nos conduzir, quero convidar todos aqui nos voltarmos, em especial vocês mulheres, a imagem da Pietà de Nossa Senhora. E eu quero conduzir com você, mulher, uma breve consagração da sua feminilidade, da sua vida, dos seus dons, das suas crises, das suas fraquezas a Nossa Senhora, Mãe de Deus e nós. Os homens também, claro, podem fazer, mas como hoje é o Dia das Mulheres, é o acampamento das mulheres. Filha, estenda a sua mão direita para Nossa Senhora. Repita depois do Padre: ó Santíssima Virgem Maria, eu consagro a Ti, a minha vida. Toda mulher vai dizer agora: a minha feminilidade, a maternidade, o gerar vida, toda a minha história, com o masculino, com o feminino, com os meus pais, com os meus filhos, tudo isso eu consagro a Ti. As minhas feridas, dificuldades, minhas virtudes, ó Santíssima Virgem Maria, a Senhora que é a mais bela, a mais perfeita, a mais santa, a mais obediente, a mais casta, a mais humilde, a mais virtuosa de todas as mulheres. Eu peço, Mãe, ensina-me a ser como a Senhora, no exercício da minha missão. Gera Cristo em mim, gera em mim as virtudes, eleva-me nas minhas quedas, cubra-me com Teu manto, Mãe, e não me deixe afastar do projeto de Deus para minha feminilidade. Diga, filha, eu quero ser uma mulher como a Senhora, toda de Deus, grávida do Evangelho, grávida da Boa Nova, grávida de Jesus, para gerá-lo na minha família e onde quer que eu ande. Eu me consagro a Ti, Santíssima Virgem. Se terra seca eu estou, se o frio alcançou meu coração, levanta os seus braços. Eu clamarei o Teu Espírito, como a mulher no poço de Jacó, que se abriu para receber a água que sacia e dá vida. Hoje também eu quero declarar para o céu e para o inferno ouvirem que me abra a vida nova do Espírito, vida de fé e confiança, vida de paz e temperança, de intimidade do amor de Deus. Abram-se as portas do céu para derramar a água do poder e da vida. Todo meu ser se revigorará, sentirei Tua força
para derramar a água do poder, para derramar água do poder e da vida. a água do poder e da vida. Todo o meu ser se revigorará. Todo o meu ser se revigorará. Sentirei tua força, ó Deus. Sentirei tua força, ó Deus. E minha fé nascerá. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,